Olá e bem-vindos! Preparem-se para olhar para a Bíblia de uma maneira que, se calhar, nunca imaginaram. Vamos mergulhar de cabeça numa reinterpretação que vira completamente o avesso a cronologia e até a autoria de livros que pensávamos conhecer. Vamos a isso? Pois bem, todos nós aprendemos isto. O livro do Apocalipse, ou da Revelação, é o grande final, é a última página, a conclusão dramática de toda a Escritura. Mas e se essa ideia estiver errada? E se o Apocalipse não for o fim, mas o verdadeiro ponto de partida do Novo Testamento? É esta pergunta provocadora que vai ser o nosso guia. Este é o nosso roteiro. Vamos desmontar cada uma destas peças, uma a uma, para construir, passo a passo, uma estrutura teológica completamente diferente, baseada no material que estamos a analisar. E começamos com a ideia mais radical de todas, a inversão total do lugar do Apocalipse, pô-lo não no fim, mas no início de tudo. E aqui vemos o contraste de forma bem clara. De um lado, a visão a que estamos habituados, o Apocalipse como um epílogo, a profecia do que ainda está para vir. Do outro, nesta teoria que exploramos, a teologia de impacto, o Apocalipse é o prólogo, é a semente, o guião original a partir do qual tudo o resto no Novo Testamento cresce e faz sentido. Ok, mas se o Apocalipse vem primeiro, isso levanta uma pergunta imediata. Quem o escreveu? E a resposta que esta teoria dá é tão surpreendente como a mudança na ordem dos livros. A tradição diz que foi o apóstolo João, o discípulo amado, mas esta nova interpretação aponta para outra figura, João Batista. E a razão não é arbitrária, tem uma lógica teológica muito específica. E aqui está o nó da questão. A lógica é a seguinte: o batismo de João era para uma vinda nova, para a ressurreição espiritual. Bem, esta teologia argumenta que para poder oferecer a ressurreição, o próprio batizador tem de ser um ressuscitado. Como diz a fonte, a ideia é que um morto não pode batizar outro morto para a ressurreição. É preciso ter passado por essa experiência para a poder conferir. Esta citação é potentíssima. Coloca a ressurreição não apenas no final da história de Cristo, mas no início de tudo. É a condição fundamental que valida o ministério de João Batista e, por consequência, abre o caminho para o de Jesus. Então, se o Apocalipse de João Batista vem primeiro, como é que isso muda o resto? A resposta está neste conceito, o princípio irradiador. Pensem no Apocalipse como o ADN, o código-fonte de todo o Novo Testamento. A sequência inverte-se por completo. Primeiro, a revelação total é dada a João Batista. Depois, a sua pregação no deserto não é uma preparação vaga, é divulgação dessa mesma revelação. E, finalmente, Jesus surge como o cumprimento daquilo que já estava escrito e revelado no Apocalipse. Os evangelhos, nesta ótica, não contam o início de uma história, mas sim o desenrolar de um guião já existente. E isto leva-nos a uma das ideias mais fascinantes de todas. Lembram-se de Jesus dizer para se alegrarem por terem os nomes escritos nos céus? O Paulo falar de colegas cujos nomes estão no livro da vida? E se o livro da vida não for uma metáfora, mas um livro real? Esta teologia diz que sim, é o próprio texto do Apocalipse, e isto muda tudo. Argumenta-se que durante as tentações no deserto, quando Jesus diz "está escrito", ele não está a citar o Antigo Testamento. Ele está a recorrer ao primeiro livro do Novo Testamento, ao livro que ele reconhece como a autoridade máxima, o Apocalipse de João Batista, o próprio livro da vida. Agora, vamos ver como esta nova perspectiva abala uma das profecias mais estudadas de sempre, as 70 semanas do livro de Daniel. A proposta é simples, ler literalmente. 70 semanas não são 490 anos simbólicos, são 490 dias. Um período de tempo curto, preciso e com um objetivo muito concreto. E a diferença é abismal, como se pode ver. A visão tradicional estende a profecia por séculos, começando com um decreto persa. A teologia de impacto, por outro lado, propõe uma contagem decrescente de apenas 490 dias, que começa com um evento teológico, a ressurreição de João Batista, e termina no primeiro milagre público de Jesus, as bodas de Caná, que aqui é visto como o casamento simbólico que cumpre a profecia. Para que esta arquitetura se sustente, é preciso entender uma distinção fundamental que esta teoria faz. Não há uma, mas dois tipos de lei na Bíblia. De um lado, temos a lei mosaica, com os seus rituais e mandamentos. Segundo esta visão, era temporária e tornou-se obsoleta. Do outro, temos algo muito mais profundo, a lei apocalíptica. Esta não é um conjunto de regras, é a própria palavra de Deus em ação, o desenrolar predeterminado da história, que não pode ser alterado. E esta reinterpretação muda o sentido de uma das frases mais conhecidas de Jesus. Ele não veio aperfeiçoar um código de conduta. Ele veio para ser o protagonista do drama cósmico, que já estava escrito na lei apocalíptica,
A revelação que, segundo esta teoria, foi registada por João Batista. E assim chegamos ao fim, às consequências. Se aceitarmos estas premissas, a forma como lemos o Novo Testamento tem de ser forçosamente transformada. As implicações são enormes. As imagens do Apocalipse deixam de ser alegorias sobre um futuro distante para se tornarem descrições de eventos concretos. O Filho do Homem que Daniel vê já não é Jesus, mas sim o seu precursor, João. E a famosa abominação da desolação não acontece num templo de pedra, mas no drama da cruz, no Gólgota. E agora algo curioso, a ciência moderna pode ter uma palavra a dizer. A datação dos manuscritos do Mar Morto, onde se incluem textos como o de Daniel, não é exata, tem uma margem de possibilidade. E como se vê na tabela, essa margem estende-se até à era cristã. Isto abre a porta à possibilidade destes textos terem sido escritos ou finalizados já depois dos eventos do Novo Testamento, e não antes, o que daria força a esta teoria. E terminamos com esta pergunta que fica a pairar. Se o Apocalipse for mesmo o código-fonte, o princípio irradiador de tudo o resto, como é que isso nos obriga a reler os Evangelhos, as palavras de Jesus e até mesmo as fundações do cristianismo? É, no mínimo, algo em que pensar.